eu primeiro quero começar agradecendo, né, o convite de toda a equipe, né, que está fazendo esse simpósio maravilhoso, inovador, tá? E especialmente pela Viviane, né, que fez esse convite tão carinhoso, e eu achei fantástica toda a proposta e a forma que vocês desenvolveram este evento. Estamos muito felizes em participar. Incentivamos imensamente todos os nossos alunos, né, a enviarem os seus trabalhos, a estarem aqui presentes conosco. Então, nós estamos muito felizes, muito honrados e muito gratos, né, por esse convite, tá? E eu vim com uma perspectiva, né, de mostrar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência, tanto no ensino, na pesquisa e extensão, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, que acontece no âmbito do Hospital Veterinário, tá? Antes de eu entrar especificamente nesse assunto, eu gostaria de dizer para vocês que eu venho de um serviço do Estado de Goiás, né? Minha formação, eu sou farmacêutica bioquímica, mestrado e doutorado foi feito na área de Medicina Tropical e Saúde Pública, aqui na UFG, né, pelo IPPESP, e eu trabalhei 12 anos no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Goiás. Então, essa minha interação com a área da saúde única, ela vem um pouquinho antes, né, de ser docente da UFG, porque nós trabalhávamos muito, não só com arboviroses, né, basicamente eu trabalhei muito tempo com essa questão de dengue, chikungunya, agora mais recentemente, zika vírus e febre amarela, mas especificamente a febre amarela, porque nós tínhamos um trabalho muito próximo do pessoal do CCZ, do controle de zoonoses de Goiás, porque nós fazíamos essa vigilância de morte de primatas não humanos. Então, por muitos anos, antes de enveredar no meio, né, do ensino pela UFG, nós já trabalhávamos já tinha essa compreensão da importância da saúde única, né? Então, quando eu cheguei na UFG em 2018, especificamente para a disciplina de farmácia hospitalar, e a professora Nathalie me recebeu, assim, de braços abertos, né, uma grande parceira, mas especialmente uma grande amiga, ela me apresentou a situação do hospital veterinário. Eu confesso que eu fiquei, assim, muito impressionada, porque em toda a minha carreira de hospital, né, porque eu trabalhava paralelamente, além do Laboratório de Saúde Pública do Estado de Goiás, na parte privada eu trabalhava em hospitais particulares de Goiânia, especialmente no Hospital Araújo Jorge, né, referência para oncologia. Eu nunca tinha ouvido falar de farmacêutico trabalhando em hospital veterinário. Então, eu achei, assim, fantástico, e além disso, além de ter farmacêuticos lá, desenvolvendo esse trabalho, né, alunos faziam estágio na área de hospitalar. Que dia da minha formação que eu imaginar que existia esse trabalho dentro dessa perspectiva de um hospital veterinário, né? Então, tudo isso foi colocado, achei bacana, o Marcelo mostrou essa evolução, né, do serviço de farmácia hospitalar do Hospital Veterinário da UFG, e também foi nesse contexto, né, que a professora Nathalie, pioneira aí nesse trabalho, ela, então, numa parceria muito bacana, né, junto com a diretoria do Hospital Veterinário, diretoria da Faculdade de Farmácia, e os farmacêuticos, no caso, então, o Marcelo e a Leila, que trabalhavam nessa instituição, começaram a ofertar vagas para estágio. Então, a nossa experiência no ensino, na pesquisa e na extensão, junto a essa área do âmbito veterinário, ela se inicia com a oferta de estágio no hospital veterinário. Tá? Então, esse slide é só para dizer que não há conflito de interesses nessa apresentação. Eu começo dizendo do que está posto, né, na nossa Constituição Cidadã, na nossa Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 207 fala sobre esse princípio da indissociabilidade, né, das universidades que trabalham nessa tríade de ensino, pesquisa e extensão. Em se tratando do hospital veterinário, um hospital de uma universidade pública federal, ele também é um hospital de ensino, né? Então, isso é muito gratificante e vem trazendo para a gente oportunidades de desenvolver
todos esses pilares da educação e na graduação e na pós-graduação, assim como essa interação com a sociedade, né? Então, para basear nossa experiência, o que temos desenvolvido, né, vou começar, então, apresentando para vocês o que tem acontecido na área de ensino, né? Então, como eu disse, o início disso foi a oferta de campo prático para estágio, né? Nós temos 2 planos político-pedagógicos, né, do curso em andamento. O nosso plano mais antigo, ele contempla 6 estágios da farmácia. Entre eles, nós temos o estágio 4 ou 5, que contempla obrigatoriamente o campo prático na farmácia hospitalar. Então, nós oferecemos várias vagas no Hospital das Clínicas, no Araújo Jorge, junto da rede estadual de hospitais, mas especialmente as vagas para o hospital veterinário, né? Então, é muito bacana, é um estágio de 128 horas, tá? E que nós, então, desde essa introdução, dessa abertura, né, para os farmacêuticos e para os graduandos de farmácia atuarem nessa instituição, a gente vem absorvendo esses alunos lá, né? Então, como o Marcelo colocou, é bem bacana uma proposta dentro desse estágio que os alunos têm que desenvolver o seu trabalho de conclusão de estágio, né? E esse trabalho, há uma interação muito grande entre o serviço, entre os farmacêuticos da instituição e nós, docentes, para que a gente possa olhar para esse serviço e falar, olha, o que nós precisamos melhorar? O que esse aluno, durante a execução dessas atividades de estágio, eles podem contribuir com o serviço? Então, basicamente, no início, e como vocês colocam muito bem, a Viviane acabou de colocar da dificuldade dela, né, de implantar ainda essa questão da distribuição das doses, né, da implantação, distribuição de sistema individualizado, a questão da gestão dos estoques, ela é uma questão crucial, né? Como docente da disciplina de farmácia hospitalar, e aí isso virou agora uma disciplina obrigatória no nosso novo plano, eu sempre digo para os meus alunos que se a parte da gestão de suprimentos, a gestão técnica do produto, ela não é feita, quiçá eu vou conseguir evoluir para a gestão clínica, né? Então, os primeiros TCCs, os primeiros TCRs, eles vêm para arrumar a casa, né? Então, para a organização de estoque, os elementos de gestão de estoque, e nesse sentido nós temos contribuído bastante para aprimorar a sua organização, o gerenciamento dessa farmácia hospitalar. Apresento aqui para vocês, foi o primeiro artigo, né, que foi publicado aqui dessa equipe, atuando nesse campo prático do Hospital Veterinário, foi publicada na revista eletrônica da Faculdade de Farmácia, até apresento para todos vocês que possam, então, submeter os seus artigos, né, à nossa revista, e falava desse impacto do ensino da farmácia hospitalar no hospital veterinário, né, que desenvolve, mostra todo o início e como foi o ganho, né, tanto para o graduando, como foi muito bem colocado pela doutora Débora e outros palestrantes, esse distanciamento, né, essa formação focada para o ser humano, e nós estamos, então, atuando com um outro paciente, numa outra perspectiva, né, e nem por isso que não faremos esse serviço, mas precisamos ser apresentados a esse ineditismo. Em termos de serviço de gestão técnica, não muda, né, as normas, as leis, elas se aplicam da mesma forma, porque nós estamos falando de um serviço de farmácia hospitalar, né, um serviço de saúde. Entretanto, como colocou bem o Marcelo, ainda temos muitos desafios legais, né, para poder implementar e qualificar esse serviço de farmácia hospitalar, né? Ainda na questão da graduação, de forma bem recente, o que nós desenvolvemos? Eu vi que tem uma pergunta ali de algum graduando, falando que ele está no final, né, do seu curso. Nós, na UFG, também não temos uma disciplina específica voltada para o âmbito veterinário. Então, eu e a professora Nathalie e a professora Daniele, e convidamos parceiros de diferentes instituições, nós ofertamos esse ano, né, foi um sucesso, né, eu sei que a professora Nathalie está online, foi um sucesso, foi muito bacana,
que nós ofertamos uma disciplina de núcleo livre. Então, essa disciplina foi denominada de farmácia no âmbito veterinário. Nossa ideia foi abarcar toda essa trajetória, né, que eu achei muito bacana, da forma que começou também aqui o seminário, né, na questão do desenvolvimento e produção de medicamentos, das suas formas farmacêuticas, para chegar no próprio uso, né, diretamente tratando com o nosso paciente animal, né. Então, nós fizemos toda a parte da indústria farmacêutica, trabalhamos a parte de saúde única no seu contexto global. Trabalhamos também a parte de vigilância em saúde, que foi muito legal, fizemos, inclusive, um enfoque bastante generoso com a parte de tratamento, por exemplo, da leishmaniose, né? E depois a gente focou nossa atenção para a farmácia hospitalar, inclusive com a parte de oncologia, né? Nós contamos aí com a doutora Thalita, né, que é uma oncologista veterinária, e a gente pôde trocar essa experiência, né, e essa contribuição da parte clínica e do veterinário clínico e do farmacêutico no cuidado do paciente animal. Eu coloquei aqui para vocês o que a gente também tem feito na universidade para chamar o aluno, para ele se interessar para essa área, né? Esse aqui foi uma vaga para o TCC que a gente divulgou recentemente, né, com um tema de oncologia no âmbito veterinário, que é um projeto, né, que nós estamos desenvolvendo dentro do hospital veterinário, que inclusive nesse momento está passando por um processo de reforma, para poder estruturar melhor, então, a sua parte de oncologia, para garantir segurança, né, para os manipuladores, para a parte de administração dos medicamentos oncológicos dentro da instituição. Ainda no ensino, né, eu ressalto a importância que vem tomando, né, essa área na pós-graduação também. Nós tivemos, então, 2 mestrados, né, que foram realizados no âmbito do hospital veterinário, da Leila, né, que é a farmacêutica da instituição, uma das farmacêuticas da instituição, tá? E a Beatriz Fonseca, a aluna que foi orientada, então, pela professora Nathalie, e que foi a primeira banca que eu fui convidada a participar quando eu ingressei na UFG. Então, foi bastante interessante, que em 2018 eu ingressei, um mês depois, se não me engano, a Nathalie me convidou para participar. Ela falou: olha, Ângela, na sua área de farmácia hospitalar. Eu falei: claro, né? Fiquei honrada com o convite, e era o hospital veterinário. Eu falei: opa, deixa eu ver o que está fazendo aqui. E além dessa área, então, técnica de gerenciamento, o trabalho específico da Beatriz, ele foi na aplicação de trigger tools para identificação de eventos adversos a medicamentos dentro do hospital, né? Foi muito bacana. Nós tivemos aqui, até essa foto mostra a participação da doutora Patrícia Mastroianni, né, de São Paulo, e nós estamos fechando agora, foi aceito, a gente está no momento final aí, do artigo, então, da Bia, que vai mostrar, então, todo esse trabalho de identificação desses eventos adversos nessa rotina do Hospital Veterinário, vai ser publicado aqui na Revista Brasileira de Medicina Veterinária. A Bia, ela é egressa do programa de pós-graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, que é o PPGAS da Faculdade de Farmácia, e a Leila, né, que fez um trabalho belíssimo também, mostrando toda a parte relacionada aos antimicrobianos, né, na rotina cirúrgica do hospital. Ela é egressa do programa de pós-graduação em Ciência Animal, que é um programa da Escola de Veterinária e Zootecnia. No âmbito da extensão universitária, algumas coisas acontecem meio que você não programou por aqui. Quando eu mostrei para vocês aquele folder que eu estava procurando alunos para desenvolver o TCC em oncologia, alguns alunos apareceram para trabalhar e foram alunos muito interessados, né? Esses alunos, inclusive, alguns deles estão aqui presentes. E nessa conversa toda, e muito inspirados, viu, Viviane, pela iniciativa de vocês do Instagram, nós criamos recentemente o Pruma, né? Então, o Pruma, que é até uma expressão que a gente achou interessante, porque aqui em Goiás, a gente fala Pruma, moço, né? Simbora! E o Pruma é esse projeto, né, de promoção do uso racional e seguro de medicamentos para animais, né?
Então, o nosso foco é que a gente possa trazer informações de qualidade, numa linguagem muito acessível, né, a toda a comunidade, para que eles entendam toda essa relação do uso de medicamentos como um problema de saúde pública, né, e essa interação entre a saúde animal, ambiental e a humana. Então, nessa perspectiva que o Pruma existe, né, eu coloquei aqui para vocês, se vocês quiserem nos encontrar no Instagram, é Pruma UFG, tá? E a gente está, então, iniciando esse trabalho de divulgação dessas informações para auxiliar a comunidade como um todo, focando no uso racional de medicamentos, né? Nesse mesmo ensejo, ainda na extensão universitária, nesse trabalho que a gente faz voltado para a comunidade, esse aqui está o folder, né, que foi desenvolvido e apresentado no primeiro encontro de PUGS em Goiânia, né? Então, falando sobre os cuidados com os medicamentos para o PET e toda essa interação que foi feita diretamente nesse encontro. Tá? Bom, foi publicado ontem, né? Tão bonitinho, o Marcelo já mostrou aí, muito bacana, né? Ainda arrumando a casa, né? Arrumando toda a estrutura da farmácia hospitalar do Hospital Veterinário, foram desenvolvidos esses 2 guias, tá? Que foi publicado pela Brasil Publishing. Então, esses guias estão disponíveis nesses links, a apresentação vai estar disponível para vocês poderem clicar, e foi um trabalho, assim, bem feito, bem revisado, para poder orientar dentro das informações científicas que estavam disponíveis naquele momento, né, o que a gente conseguia trazer de maior evidência para dentro do hospital veterinário, né, frente a essa dificuldade de ter várias formas farmacêuticas específicas, né, e princípios ativos específicos para o âmbito veterinário, mas o que a gente conseguiu compilar de evidência científica para trazer para esse médico veterinário, para o farmacêutico que avalia a prescrição que vem, né, para a farmácia, para ter segurança no uso desses medicamentos, tá? Especialmente o segundo guia, dessa capa verdinha, ele fala das potenciais interações medicamentosas que podem ocorrer desses medicamentos que, até o momento, estavam, então, padronizados na instituição. Nós fizemos um movimento, né, bem bacana. Então, uma representação que esse grupo tem numa entidade profissional ocorreu recentemente, né, no último congresso da SBRAF, tá, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, no qual nós montamos, então, e foi super bem recebida, aprovada, a Câmara Técnica de Atuação do Farmacêutico Hospitalar no âmbito veterinário. Tá? Então, o nosso primeiro produto técnico foi essa cartilha que fala de maneira geral das atividades do farmacêutico hospitalar específico do âmbito veterinário e vem tratando com uma linguagem muito, muito tranquila, de uma forma muito gostosa, de todo esse preâmbulo aqui, toda essa situação que a gente está colocando nas diferentes palestras, né? Esse aqui foi um grupo que participou, nós chamamos de Enfarvet, né? O encontro de farmácia no âmbito veterinário, e a cartilha está disponível aqui nesse link. Vocês podem acessar também, fica como um material mais específico aí, que vocês possam também utilizar e adotar em alguma atividade acadêmica. Tá? E assim, esse encontro, esse Enfarvet, foi muito bacana, porque foi um encontro de poucas pessoas, todas específicas dessa área no âmbito veterinário, e nós entendemos que nós precisávamos começar a movimentar algumas ações, né? Então, uma ação que nós conversamos, que foi firmado, e que agora, né, nós saímos, a gente recebeu a aprovação do CEP, tá? É essa pesquisa multicêntrica, né? O que essa pesquisa multicêntrica, ela propõe? Então, nós queremos conhecer a atuação do profissional na oncologia veterinária, né? Então, a doutora Viviane disponibilizou o link, né, aqui no Sinfarvet, tá? Tá lá na página do Sinfarvet, coloquei aqui para vocês, quando você acessa lá o simpósio, lá embaixo, lá, pesquisa SBRAF. Então, eu gostaria que
quando vocês tiverem um tempinho, pudessem acessar, tá? E essa pesquisa quer saber como é que está essa atuação. Ângela, eu sou farmacêutica na minha instituição, mas eu não atuo especificamente na oncologia. Mas entra lá no link e responda para a gente, porque as primeiras perguntas, elas trabalham de forma geral essa área de atuação profissional dentro do hospital veterinário, tá? O que a gente percebe com alguma revisão da literatura e na prática que a gente conversou com alguns profissionais? Que a oncologia veterinária, muitas das vezes, ela é uma área pouco conhecida para o médico veterinário, especialmente na questão da biossegurança, né? Então, por muitas vezes, esse medicamento do tipo quimioterápico antineoplásico, ele é manipulado diretamente nos consultórios, né? Sem preparação, sem uma paramentação, sem uma estrutura física, por muitas vezes na frente do tutor, junto do animal, né? E ali mesmo é administrado. Então, nós observamos que pode estar havendo bastante risco, né, biológico, risco químico, e até mesmo um risco de perfuro cortantes, um risco físico na ergonomia, da manipulação desses fármacos. Então, nós queremos conhecer no Brasil todo como é que esses medicamentos, né, eles estão sendo manipulados e administrados por esses profissionais dentro dos hospitais e das clínicas veterinárias. Então, eu conto com a participação de todos vocês para a gente poder recolher e conhecer esses dados para poder aprimorar esses serviços no nosso país. Estamos participando de vários eventos científicos e isso é muito bacana, porque meus alunos mesmo, quando eles chegam para fazer estágio, né, aí eu vou apresentar as vagas. Olha, tem vaga no Hospital de Urgências e Emergências, temos vagas aqui no Hospital de Referência à Oncologia, temos vagas no Hospital Veterinário. Quer, professora? Vaga no Hospital Veterinário? E eu adoro essa carinha, porque essa carinha do que farmacêutico vai para o Hospital Veterinário, e quando esse aluno vai para lá, em todos os seus trabalhos, o que eu escuto é assim, eu não imaginava quantas atividades ou como o farmacêutico pode contribuir tanto para o serviço dentro do hospital veterinário. Então, é muito gratificante, é muito bacana ver que conseguimos, então, unir forças junto dos médicos veterinários, junto de todos os profissionais que estão ali, para poder trazer mais segurança no uso de medicamentos dentro desse hospital. Isso é muito bacana. Então, aqui está a nossa participação no Congresso de Farmácia Hospitalar. Nós levamos, então, alguns trabalhos para lá, tá? Aqui nós temos a professora Nathalie, queridíssima aqui, com a Beatriz, participando do FEFAS, né, que foi em 2017, em Lima, no Peru. O congresso da própria Faculdade de Farmácia, tá? O CFBC, aqui o Marcelo estava apresentando o seu trabalho de serviços farmacêuticos, né, nessa parte clínica. Recentemente também, eu e o Marcelo, nós fizemos uma apresentação no Conselho Regional de Farmácia, né, que são outros grandes parceiros, os conselhos regionais, o Conselho Federal, para que a gente possa, então, ampliar essa atuação, essa compreensão da atividade do farmacêutico no âmbito veterinário. Nesse ensejo de participação de eventos científicos, né, quero convidar vocês, então, para conhecer alguns dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo dentro do hospital veterinário, né, como esse aqui, que a aluna Bárbara e o aluno André desenvolveram na caracterização do perfil de utilização de antimicrobianos no hospital veterinário. Esse aqui, gente, é um recorte bastante interessante de uma pesquisa que nós estamos finalizando agora, análise de dados, tá? De caracterização de uso de medicamentos no hospital veterinário em todo o ano de 2019, né? E antes de apresentar esses dados, antes de fechar o artigo, que a gente está fazendo a análise e a redação do artigo, nós fomos até o diretor do hospital, né, e eu pedi para que os alunos apresentassem para o professor Adilson. E ele me ligou de tarde, bastante preocupado e bastante interessado, né? Ele falou, olha, Ângela, esses dados são muito importantes,
eu estou impressionado, né, com o que foi identificado, caracterizado, e a dimensão, né, dessa importância do uso racional de medicamentos e dessa situação dos erros de medicação que foram identificados, para que a gente possa, então, criar ações que possam aprimorar esse uso dentro do hospital veterinário. Então, é muito bacana quando a gente tem esse feedback do serviço e que a gente possa trabalhar numa parceria, não de intersecção, de sobreposição de áreas, mas que a gente possa trabalhar unidos para melhorar esse uso de medicamentos dentro da instituição, tá? Então, esse aqui é um recorte falando da questão dos antimicrobianos. O aluno Ronaldo, né, ele também trouxe um trabalho do qual nós fizemos um levantamento das legislações relacionadas especificamente à parte de oncologia no âmbito veterinário, tá? E a farmacoterapia de animais de pequeno porte, do qual foi feita uma análise dessa revisão das prescrições de medicamentos e comparamos com a literatura como é que estavam, então, essas informações estavam adequadas, se as prescrições não estavam adequadas, e o que pode ser feito para melhorar o serviço, tá? Nada disso acontece sozinhos, nós temos uma alegria, né, uma satisfação de trabalhar com esses estudantes, com os farmacêuticos, com os veterinários, né, tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação, como vocês puderam observar, nos trabalhos que temos desenvolvido, eles são do tipo multiprofissional, tá? E multiatividades, né? Então, isso é muito bacana. E eu fecho essa minha apresentação dizendo a minha minha gratidão, né, de estar desenvolvendo esse trabalho, então, junto de todos vocês, especialmente nesse momento agora dessa pandemia, nós acabamos por nos aproximar por outras mídias interativas e temos que tirar sempre bons proveitos, né, de todas as situações para que a gente possa ter essa resiliência e seguir em frente. E uma coisa que aconteceu muito bacana foi, então, esse estudo multicêntrico que a gente está divulgando aqui no evento e que ele foi, vamos dizer assim, concebido e aprovado durante essa pandemia. Bom? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, esse é o meu contato institucional, e eu me coloco à disposição, então, para conversar com todos vocês, e obrigada.